noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo. Ó, a Paulinha já Só comeu. tem eu? Não, a Paulinha chegou agora. Paulinha, Paulo. Paulinha tá comendo as unhas já. E o professor, um jeito de eu não chegar atrasada na aula, quando é online. Viu? Muito bem. Eu acho que agora vamos fazer assim. Eu já fico lá na sala e já ligo online também para fazer nas duas versões. E aí, Paulo? É. Tem janta já, Paulinha? Já jantou? Daqui a pouco, a mamãe não vai fazer. Sei, sua mãe tá por perto, deixa eu falar com ela. Vou falar com ela. Fala pra sua mãe depois vir aí que eu vou falar com ela. Não. Vou conversar com ela, vou falar assim, olha, Professor. Paulinha. Professor, 8 horas eu tenho que jantar. Não, tranquilo. Antes das 8 a gente termina. Vou falar sobre PG e a gente acaba. Tô abrindo aqui a Tá apostila, bem, tá? vou compartilhar aqui com vocês. É porque eu vou comentar, eu vou comentar sobre todos os capítulos. Esta semana eu não consegui fazer mais do que uma hora de aula ou mais do que uma aula por semana. Mas aí na semana que vem eu vou tentar fazer duas para adiantar um pouco, porque a gente está fazendo uma revisão dos capítulos. Aí eu vou pedir para vocês, né, já pedi, né, para vocês resolverem as duas provas. Eu quero que vocês resolvam aqueles exercícios, porque eu vou dar duas provinhas para vocês, pelo menos. Tudo pelo Google Forms. Não. Sim. Vou pegar aqui minha mesa digitalizadora para escrever aqui com vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui já. Deixa eu aceitar os outros, né? Os outros estão esperando ali para aceitar. Muito bem. Já tô de pijama pra me dormir, professor. Bem sua cara, meu irmão. Tem um friozinho desse daí, ó. Essa semana eu tô levantando 10 para as 6 todo dia e indo dormir meia-noite. Meia-noite e meia, 1 hora. Ah, maravilha. Nossa senhora. Acordar 6 horas nesse frio, hein? Então, é que eu tô essa semana de provas lá na escola. Molecada fazendo prova, então tem que estar lá todo dia para orientar os professores. Muito bem, deixa eu ver aqui quantos nós estamos em. Chegou mais uma agora. Estamos em 8 alunos. Chamada, né? Paulinha, Natália e Paulo. Noeli. A Noeli chega quietinha, não fala nada, não abre vídeo, não abre nada, fica bem quietinho. O Vitor também. Gisele. Mariana tá ali. E a Kellen. Deixa eu ver quem mais chegou agora. Muito bem, vamos lá. Faltando metade ainda, né? Chegou o Leandro agora. Pediu, tô aceitando ele. Ok. São 10 alunos. São 20 alguma coisa. Bom, a galera viu lá o link, né? No grupo. Então, deixa eu até ver aqui quantos visualizaram esse link. Professor, até que dia que tem que entregar aquele trabalho, que é a revisão das provas? Olha, vou fazer o seguinte. Vamos terminar. Eu vou terminar a primeira apostila. A hora que eu terminar a primeira apostila, eu dou uma semana aí para entregar. Beleza, então. Só? Ué, mas já pode ir fazendo, né? Vocês já vão fazendo ela. E depois que terminar o conteúdo, ainda eu dou mais uma semana ainda para fazer os demais. Olha, o único que não viu até agora foi o Mas, Paulo. ó, Ah. exemplo que você deu ontem para fazer, eu não consegui fazer, não. Ah, tá, da estatística. Diferente. É. De estatística, né? É.
Certo. Deu diferente do livro. Ô, professor, Na aula eu vou tirar, depois na aula eu vou tirar essa dúvida sua. Diga. o senhor não Quem apresentou falou, para os Mariana? outros esse aplicativo, não? Não, Natália. A Natália que falou agora, que falou de novo, eu conheci essa vozinha. Eu falei pro Eduardo. No dia da reunião, eu não consegui ir na reunião. Ai, professor, Hum. Aí eles que, estão fazendo pelo sala de aula. É horrível. pelo Google, pelo Classroom, É isso mesmo. O negócio não é nem esse, o negócio é que os professores não estão sabendo explicar o que é para fazer. Não, melhor eu que entrei na sala de informática, né? aí Eu lascou entrei na tudo, hein? sala de informática. Ué, mas Depois o que que eu que tá fui ver. acontecendo? Mas, É mas porque lá tem que tem o quê? colocar Lá, um lá... código para entrar. O Ah, sim. professor de Tem matemática tem um código da financeiro. sala. Tá, Tem o sei código lá, da tá sala e muito zoado. eu peguei o código de explicação do vídeo. O código de explicação do vídeo era da aula, era de informática. Ah, então eles estão postando os Ah, é vídeos muito lá? ruim. Eles estão postando os vídeos lá? Postando vídeo e atividade. A gente tem que responder e enviar. Entendi. Mas aí tem bastante coisa ou não? Tá cumprindo a carga horária da semana? Eu acho que ninguém fez nada ainda. Não? Tem bastante. O Eu, por professor exemplo, Flávio de matemática postou várias financeira, não aulas. fiz nada. Um de cada vez falando, senão eu não entendo. Eu acho Vai, que tá. todos deveriam fazer o mesmo método. Então, eu passei para o Eduardo. Só que nem todo mundo tem professor lá que não vai, filho. Que é ao Não vivo. sabe não sabe apertar um botão. Infelizmente, tem professor que não sabe ligar o computador. Tá, eu prefiro aula assim do que aquilo lá, jogar matéria. Sim, sim. Atividade. Eu acho que não prende a atenção de vocês. Com os alunos do ensino médio lá, eu estava fazendo aula no YouTube e tudo mais, aula editada, gravado bonitinho lá para eles lá. Eles não assistem tudo, eles vão pulando. Eles veem o começo, o meio e o fim. É aula gravada. Não. É aula gravada. Aí eles assistem, sabe quando é que eles assistem? Agora que está tendo prova, daí eles estão assistindo, porque precisa entender o conteúdo para a prova. Então Quando não estava assiste, né? resolvendo. Quando assiste. Não estava resolvendo muito. Eu fazia uma aula boa, editava a aula no Capricho, mas eles não assistiam. Então, essa semana também eu já vou começar a comprar uns pacotes lá desse programa aqui do Zoom. E aí nós vamos usar. Todos os professores vão dar aula pelo Zoom. Vai entrar ao vivo e vai dar aula e pronto, acabou. Eu acho que vai funcionar melhor. Melhor coisa. Igual está funcionando com vocês aqui. Eu acho que está rendendo muito mais. Eu estou explicando muito mais até do que na sala. E eu queria mais assim, o que eu falo, eu preciso da participação de vocês. Por isso que é importante. Tá com dúvida? Pergunta, a gente resolve. E aí funciona. Então vamos lá para nossa aula. Agora É os mais alunos. Estamos em 14 alunos. Tem um chat aqui, deixa eu ver quem mandou. Está estudando. Quem que falou ali está estudando? Acho que O foi o Jorge. Jorge falou. O Jorge perguntou, está estudando, deu risada. Quem que está estudando, Jorge? Tá todo mundo estudando e muito. Então vamos lá, ó. Na aula passada, então, nós falamos do quê? Progressão aritmética. Eu resumi o capítulo com 3 expressões que eu vou cobrar de vocês. Que é quando tem 3 termos na progressão aritmética, que daí você tem que escrever x menos r, x e x mais r. A outra formulazinha que eu passei para vocês é o termo geral da progressão aritmética. Que é você fazer lá o AN, que é qualquer termo da progressão aritmética, sempre vai ser igual a A1 mais, aí entre parênteses, N menos 1 vezes R. E a outra formulazinha que eu passei para vocês é a soma dos termos de uma progressão aritmética,
que é S é igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2, que está aqui em cima. Deixa eu voltar aqui. Essa daqui, ó. Então, é essas três. Na PA, é essas três. Vocês vão ter essas fórmulas em mãos. Os exercícios que eu vou cobrar de vocês é realmente isso. Não precisa nem ficar colando. Tenta aprender o mínimo do mínimo, pelo menos aí. Não precisa ficar pedindo cola para quem está fazendo depois a prova lá. Façam a prova. Dá para resolver. É só pegar as formulazinhas, ler o exercício, pegar as formulazinhas, substituir os valores e calcular. Tá bom? Então fica bem simples. E agora na progressão geométrica, que também é uma sequência, né? Nós falamos o que era uma sequência, o que é uma progressão aritmética, e agora nós chegamos na progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? O que é uma PG? Então, uma PG é uma sequência na qual ela está sendo multiplicada por um número. Na progressão aritmética, é uma soma constante. Por exemplo, na PA, que nós vimos lá, eu tenho lá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Eu estou fazendo o quê? Eu estou somando de 2 em 2. Eu tenho uma progressão aritmética. A razão é 2, está somando. Agora, na PG, não. Na PG eu não tenho soma. Na PG eu tenho um produto, eu tenho uma multiplicação. A razão multiplica o termo. Então, se eu tenho lá 3, aí se a razão for 2, então 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48 e assim vai. Então, você vai ter uma sequência na qual está sendo multiplicada pela razão. Observe, então. Aqui está a definição. AN, qualquer termo, tá? Esse AN aqui é qualquer termo da progressão geométrica, sempre vai ser o AN menos 1, né? Um termo antes, vezes a razão. O que ele quer dizer com isso? Deixa eu pegar a caneta aqui. Ele está querendo dizer o seguinte, ó. Se eu tenho lá o A1, aí depois eu vou ter o A2, que vai ser igual ao A1 vezes a razão. O A3 vai ser igual ao A2 vezes a razão. E assim por diante. O A4 vai ser igual ao A3 vezes a razão. E aí vai a sequência. Então, o que ele está querendo mostrar aqui, ó, é isso. O AN sempre vai ser igual a um termo anterior a ele vezes a razão. É isso que ele quer dizer. E observe aqui, então, ó, ele dá os exemplos da sequência. 1, 2, 4, 8, 16. Qual que é a razão, Paulinha? Não vou falar para você qual que é a razão. De jeito nenhum. Muito bem, olha, gostando de bem. 2. A razão é 2. E qual é o primeiro termo? 1. Isso, olha, perfeito. A gente aqui vai Peguei resolver 10 tudo. pontos da média, né? Aí vai agora. Então é isso que a gente tem que fazer aqui. Deixa eu até pegar outra cor aqui para destacar. Aí eu tenho lá agora, ó, menos 1, menos 2, menos 4, menos 8 e menos 16. Aí a Fran vai dizer ali qual é a razão, né, Fran? Olha lá, qual que é a razão? A Franciele tá quietinha, ela não quer nem responder, ó. Tá sem Calma som. aí, Tá sem prof. som. Isso. A razão? É. A razão é 2 e o primeiro 2 termo é? menos 1. Isso, o primeiro termo é menos 1. Então, nós temos uma progressão geométrica na qual o primeiro termo é menos 1 e a razão é 2. Aí vem a pergunta que eu faço para vocês. Lá na progressão aritmética, se a razão é positiva, a sequência é crescente. Se a razão é negativa, a progressão aritmética é decrescente. Mas na progressão geométrica não funciona desse jeito. Porque na progressão geométrica eu estou multiplicando. Então o segredo é, ó, se o A1 é positivo, né, como eu vou pegar aqui na frente, ó, se o A1 é positivo e a razão também é positiva, então ele é crescente. Mas se o A1 for negativo e a razão for positiva, ele se torna decrescente, ó, menos 1, menos 2, menos 4, menos 8, menos 16, menos 32, menos 64. Então, ele está decrescendo, ele está cada vez diminuindo mais. Então, para saber se uma progressão geométrica ela é crescente ou decrescente,
depende do quê? Depende da razão e depende do A1. É isso que fica aqui dessa primeira parte, é o que vocês têm que interpretar. É isso. Depende das duas coisas, depende do A1 e depende da razão. Então, o detalhe é esse daqui, ó. Se o A1 é positivo e a razão é positivo, crescente. Se o A1 é negativo e a razão é positivo, decrescente. Outro detalhe, observem aqui, ó. O A1 é 1, mas a razão é o quê? A razão é um número que está entre... A razão é um número que está entre 1, no caso ali, entre 0 e 1. Então aqui, ó, nesse item aqui. Nesse item, a razão é um número maior que 0 e menor que 1. Quando a razão está nesse intervalo, aí acontece a mágica. Se o A1 for positivo, e a razão estiver no intervalo entre 0 e 1, ele faz a progressão ficar decrescente. Então aqui dá mais trabalho para entender. Se eu pedir para vocês classificar se é crescente ou decrescente e por quê, na prova, vocês têm que justificar, aí vocês vão ter que olhar tudo isso, ó. Se o A1 é positivo e a razão é um número positivo maior que 1, ele é crescente. Mas se o A1 for positivo e a razão for um número entre 0 e 1, ele faz a progressão ficar decrescente, ó. É 1, depois 1/3, depois 1/9, depois 1 sobre 27, depois 1 sobre 81, depois 1 sobre 243, depois 1 sobre 729, e aí vai. Ou seja, cada vez ele está dividindo mais um, ou ele está fazendo o quê? Ficando menor. É isso que acontece. Estão entendendo? Espero que sim, né? Aí nós temos lá, ó. Mas se o A1 for negativo, ele inverte. Ó, é isso que eu tenho que... Eu sempre paro um tempo a mais aqui para vocês entenderem bem isso, ó. Vou voltar lá de novo. Se o A1 é positivo, e a razão é um número maior do que 1, ele é crescente. Se o A1 é positivo e a razão é um número que está entre 0 e 1, essa progressão fica decrescente. Decrescente. Entenderam aqui? Isso daqui está conectado, esses dois. Ó. O A1 é positivo, o A1 é positivo. A razão é maior que 1 e aqui a razão está no intervalo entre 0 e 1. E uma é crescente e a outra é decrescente. Agora aqui onde é negativo, ó. Vou pegar outra cor aqui. Aqui é negativo, ó. O A1 é negativo. E a razão, ela é um número maior que 1. É positivo, ou seja, maior que 1. E isso faz a razão ficar decrescente. E aqui embaixo, o A1 é negativo, ó. Ele já é um número negativo. E a razão é o quê? É um valor que está entre 0 e 1. E o que acontece com essa progressão? Ela fica crescente. Olha o número aqui, ó. Menos 54, menos 18, menos 6, menos 2, menos 2 sobre 3. Ela está crescendo, porque os números são negativos. Então, ele está vindo para 0. Está convergindo para 0. Está subindo, então, os valores. É isso. Esse é o segredo para saber se é crescente ou decrescente. Eu tenho que analisar se a razão é um número maior do que 1 ou se a razão está no intervalo entre 0 e 1. Isso que eu tenho que analisar. Se ela é maior que 1 ou se ela é maior que 1, que está aqui, ou se essa razão é um número que está entre 0 e 1. Nos outros casos que aparece aqui embaixo, vou usar outra cor aqui. Nos outros casos que aparecem aqui embaixo já são casos mais corriqueiros, aí não se utiliza tanto não, ó. Eu tenho lá 7, 7, 7, 7. Então o A1 é 7, mas a razão é 1. Então observem aqui, aqui eu falei que ó, a razão ela era um valor entre 0 e 1, e aqui era um valor maior que 1, mas eu nunca disse que aqui nessas de cima aqui a razão poderia ser 1. Por quê? Porque quando a razão é 1, o que acontece? A progressão é uma progressão o quê?
Constante. Ela se torna constante. 1, quando você multiplica qualquer valor por 1, não altera o resultado. Agora, se a razão for negativa, se a razão for menos 1, o que acontece? Ela fica alternada. Por que alternada? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Eu vou multiplicando por menos 1. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5 vezes menos 1, aí fica mais 5. Aí vai fazendo jogo de sinal. E aí eu tenho também uma progressão aqui embaixo que eu chamo de estacionária. Quando que ela vai ser estacionária? Aqui o A1 pode ser qualquer valor, independente, tanto faz. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser menos 1, menos 2, mas ela se torna estacionária. Por quê? A razão é 0. Então aqui é estacionária. Então aqui eu estou apresentando para vocês os tipos de sequência, os tipos de progressão geométrica. Entendido? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Vou limpar aqui para a gente continuar a tela. Bom, então vamos agora aos detalhes. O que eu vou cobrar de vocês novamente. Resumindo esse capítulo, eu vou tentar fazer pelo menos um exercício no final aí ainda. Vou explicar a forma e vou dar um exercício no final. Olhem lá, eu tenho aqui. É isso daqui que eu quero que vocês façam. Se eu for dar um exercício de 3 termos de uma progressão geométrica, é isso que eu vou cobrar. Eu não vou cobrar de 4 termos e não vou cobrar de 5 termos. Agora é hora de aprender o básico, pelo menos. Quando que eu vou utilizar uma dessas duas aqui, ó? X vezes Q ao quadrado, ou x sobre Q, x e x vezes Q. Quando que eu vou usar isso daqui? É isso que eu quero que vocês aprendam. Deixa eu limpar aqui de novo. Aqui só faltou falar disso daqui, ó. Que eu acabei passando direto aqui, mas ele só mostra sobre os termos da PG. Aqui nessa parte aqui que eu deixei para trás aqui, que eu acabei indo lá para baixo logo, ele só fala dos termos. Quem é o AN, quem é o AN-1, o que significa cada um deles. Que é só para mostrar a sequência, né? Que eu escrevo a progressão geométrica. O que está aqui em cima, eu só vou mostrar aqui para vocês. O que está aqui em cima, ele só está dizendo assim, olha, uma progressão, uma PG, é uma sequência que é dada lá por A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, até chegar num valor AN. É isso que ele está dizendo. Aí ele está mostrando ainda, quem que é esses valores aqui? Olha, eu sempre vou encontrar a razão fazendo o valor que está à frente, né, ali. No caso, por exemplo, eu posso fazer A2 sobre A1. E eu vou encontrar a razão. Ou eu poderia encontrar a razão fazendo A3 dividido por A2. É isso que está mostrando ali, tá bom? Cada termo ali, quando eu pego o da frente dividido pelo anterior, eu encontro a razão. Aí vamos lá agora. Então, nesses valores aqui, ó, da PG de 3 termos, vamos pegar um exemplo aqui, ó, do típico, exemplo típico do que eu vou cobrar de vocês. Qual é o número que deve ser somado a 1, 9 e 15 para que se tenha nessa ordem 3 números em progressão geométrica? Nesse caso aqui, eu utilizo a relação da razão. Nem vou usar os termos aqui em cima, nem vou usar a escrita. Qual que é a diferença, professor? A diferença é o seguinte, quando uma PG ela apresenta os 3 termos, ela dá os 3 termos, você utiliza a relação de razão entre esses valores, que é esse caso aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, que a PG aqui, ela é dada. Observe lá. Ele fala assim, que número eu tenho que somar? Ó, que número eu tenho que somar a esses 3? A 1, 9 e 15, para que se tenha nessa ordem 3 números em progressão geométrica. Então eu quero somar um número, eu sei quem é ele? Não, então eu coloco x. Então, ó, eu tenho que somar x com 1, eu tenho que somar o x com 9 e tenho que somar o x com 15. É isso que ele está pedindo, ó. Então ele deu os 3 termos, aqui ele deu. A interpretação que você faz, ele está dando os 3 termos. Qual que é a relação que existe entre esses 3 termos?
Se é uma progressão geométrica, ô Paulinho, o que tem que acontecer quando tem uma progressão geométrica? A razão tem que ser a mesma. A razão que faz sair do A1 para ir para o A2, né, o número que multiplica o A1 para chegar no A2, e o número que multiplica o A2 para chegar no A3, tem que ser a mesma. Tá? Você sabe que isso daqui é o A1, A2 e A3, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Esse daqui é o A1, aqui é o A2 e aqui é o A3. E eu disse para vocês que se eu pegar o A2 dividido pelo A1, isso tem que ser igual ao A3 dividido pelo A2, correto? É a progressão geométrica. Só vai existir uma progressão geométrica se ela seguir essa ordem. O A2 dividido pelo A1 tem que dar a razão. E o A3 dividido pelo A2 também tem que dar a razão. O A4 dividido pelo A3 também tem que dar a razão. A razão é a mesma, sempre que quando você pega um termo que está à frente e divide pelo anterior. Tudo é o mesmo valor, né, professor? Tudo é o mesmo valor, é isso daí. Se vocês sabem disso, como que eu resolvo um exercício como esse daqui, ó? Como que eu resolvo um exercício como esse? Eu tenho que utilizar a regra da razão ali. Então eu pego, ó, o A2, que é esse número aqui dividido pelo A1, é igual ao A3 dividido pelo A2. Eu substituo, ó. Então eu tenho que pegar o 9 mais x, que é o A2, dividir pelo A1, e isso tem que ser igual ao A3, que é 15 mais x, dividido pelo A2, que é 9 mais x. E aí nós fazemos o quê? Multiplicamos cruzado. 9 vezes 9 é 81. 9 vezes x, 9x. X vezes 9, 9x. X vezes x, x ao quadrado. Isso é igual. 1 vezes 15 é 15. 1 vezes x é x. X vezes 15 é 15x. E x vezes x, x ao quadrado. Aí faz o quê? Passa tudo para o mesmo lado. Mas, ó, eu já tenho um x quadrado positivo de um lado e um x quadrado positivo do outro. Eu posso cortar, porque se eu passar um para o lado, ele vai passar negativo e eu vou fazer um menos o outro e vai dar zero. Esse lado aqui eu tenho 1x mais 15, que dá 16. E esse lado aqui eu tenho 9 mais 9, que dá 18. Então, aqui desse lado eu vou ter 18x mais 81. Do outro lado eu vou ter 16x mais 15. O 16x vai passar negativo, vai ficar 18 menos 16, que dá 2x. E 81 vai passar para o outro lado negativo, então vai ficar menos 81 mais 15. Menos 81 mais 15 dá menos 66. E o 2 que está multiplicando passa dividindo, eu vou ter então que x é igual a menos 33, que é a resposta que está aqui, ó. Entenderam? Entendeu, Paulo? Sim. Paulo, Fran. Sim, Deixa eu ver prof. aqui. O professor, ali, Vamos ver. no 9x mais 9x não seria 18x ao quadrado ou na soma não fica ao quadrado? Não. Quando eu somo, eu só somo os coeficientes. Eu só posso elevar ao quadrado quando eu estou multiplicando. Na soma, eu só somo os números, ó. Aqui eu tenho 9x e aqui eu tenho 9x. Então, eu tenho 9x, eu somo com mais 9x, então fica 18x. Só fica ao quadrado quando tem uma multiplicação. Certo? Então, beleza. Isso daqui é um exemplo de exercício que eu posso cobrar de vocês, entendeu? Eu estou mostrando aquilo que eu não vou mostrar aquilo que eu não vou cobrar, eu vou mostrar aquilo que eu posso cobrar. Numa provinha, no trabalho, então vocês têm que saber fazer isso. Se ele aparecer os 3 valores, usa essa regra da razão aqui e você vai encontrar, você vai conseguir fazer o exercício. Bom, deixa eu apagar aqui agora então. Para poder rolar a tela aqui. Outro exercício. Aqui, ó. Qual é o número x que deve ser somado aos números a-2 e a-3 para que a-2 mais x, a mais x e a mais 3 mais x formem um APG? Só aumenta as incógnitas. Aumenta agora eu tenho a e tenho x. Então, qual é a diferença? Nesse exercício aqui, por exemplo, eu tenho que formar um sistema daí. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho fazer ele. Um exemplo que dá para vocês fazerem que é igual de cima lá, seria isso daqui, ó. Se vocês quiserem treinar, dá para fazer numa boa. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. Esse dá para vocês fazerem, ó. X mais 9 e x mais 45. Alguém falou alguma coisa?
Tá cortando. Digita no chat aí. Vamos lá. Não deu para ouvir. Quem quer falar alguma coisa que tá cortando, é só digitar aí. Ó, então o outro que dá para fazer é o seguinte. O 76 também dá para fazer. Aí, só que aqui ele dá a sequência e pede para calcular o quarto termo. Não tem problema, ele deu 3 termos, ó. Ele deu o A1, o A2 e o A3. Então, você calcula do mesmo jeito que nós calculamos esse último agora que eu mostrei. Você determina o valor para x, substitui ali, e depois você encontra o quarto termo. Tranquilo também. Então, quer estudar, quer aprender como funciona, esses 2 exemplos já é o suficiente. Esses 2. Se vocês fizerem esses 2, vocês já vão entender o tipo de exercício que eu vou cobrar de vocês. Ô, professor, como que é feito esse do quarto termo? É a mesma coisa, Júnior. Você vai usar aqui, você vai usar o x mais 1, o x mais 3 e o x mais 4 e vai resolver igual nós resolvemos aqui, ó, esse de cima. Se você encontrar o A1, o A2 e o A3, aí fica fácil encontrar o A4. Por exemplo, ó, se eu falo para você que eu tenho uma sequência lá, deixa eu colocar aqui embaixo. Se eu tenho uma sequência que é 3, 9, 27, qual que vai ser o próximo? Tem que Cortou. descobrir a razão agora para saber se você conhece. Isso. Entendeu? Ó, por exemplo, 9 dividido por 3 dá quanto? 9 dividido por 3 dá 3. E 3 vezes 27? 3. 3 vezes 27, ó, dá 81. Então, basta encontrar os 3, eu encontro a razão, daí eu consigo encontrar o quarto termo. Entenderam a ideia? Então, se eu fizer aqui, igual nós fizemos nesse aqui de cima, ó, o cálculo é o mesmo. Se nós fizermos aqui com esses 3 aqui de baixo, ó, o x mais 1, o x mais 3 e o x mais 4, quando nós fizermos o cálculo, nós vamos determinar o valor de x. Se eu encontrar o valor de x, eu vou saber quem é o A1, vou saber quem é o A2 e vou saber quem é o A3. Aí eu encontro a razão e encontro o A4. Pronto. É só isso. Bom, isso daqui quando ele conhece os 3 termos. Agora vamos pegar um exercício para poder vocês entenderem quando ele não conhece esses 3 termos. E aí você tem que fazer o cálculo. Deixa eu pegar uma aqui. Deixa eu ver. Geralmente eu dou exercício mais fácil do que Professor, vai ter trabalho? o trabalho é resolver as provas que eu já passei. Resolve a primeira prova, entrega, aquilo lá já é os exercícios do trabalho, que já está valendo nota. Beleza. Resolve só a primeira prova agora, que é o que nós Ô, estamos Paulinho, estudando. fala pros caras de latim. Quê? Mutei ela, Fala pronto. pros cachorros parar de latir aí. Não é ela, não. Vamos voltar lá, pessoal. Ó. Então, aqui, ó, quando você não conhece os 3 termos, mas você vai fazer o cálculo. Aqui, nestes exemplos aqui, todos são mais difíceis do que eu pretendo cobrar de vocês. Deixa eu ver uma aqui. Tô lendo aqui, pessoal, mas olha, eu geralmente dou um exemplo mais fácil do que esse daqui. Deixa eu pegar esse daqui.
Uma progressão geométrica aqui de 6 termos eu não vou cobrar, de 5 termos eu não vou cobrar, de 4 termos eu não vou cobrar. De 3 termos aqui eu vou resolver para vocês, mas vai ser mais fácil que isso. Prometo para vocês. Eu vou tentar marcar aqui, ó. Ele fala assim, ó, determinar aqui, ó, determinar 3 números reais que formam uma PG. Ele não deu. Só vou mostrar o início aqui para vocês. O que vocês têm que pensar? Quando ele não dá os 3 termos, diferente do que nós vimos ali do lado. Ó. Aqui do lado ele dava os 3 termos. Ele falava assim, ó, os termos são x mais 1, x mais 9 e x mais 15. Aqui ele não deu esses termos. Ele só fala assim, ó, determinar 3 números reais. Quando ele faz isso, então logo você tem que imaginar o seguinte, se eu não sei quem é a PG, então eu escrevo lá, que a PG vai ser x dividido pela razão, x e x vezes a razão. É isso. X dividido pela razão, x e x vezes a razão. Aí como que eu faço aqui, Paulinho? Aí nós continuamos lendo aqui, ó. De modo que a sua soma seja quanto? 21 sobre 8. Então eu vou somar, ó. Eu sei que x sobre a razão mais x vezes a razão. Isso tem que dar quanto? 21 sobre 8. Essa é uma equação. Qual que é a outra equação? Ele fala assim, a soma de seus quadrados. O que é a soma de seus quadrados? Eu não vou pedir para vocês resolverem isso daqui não, só estou interpretando, tá? X sobre Q ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x vezes Q ao quadrado. Isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 189 sobre 64. Só interpretei aqui. Então, o que eu quero, eu vou dar alguma coisa mais fácil. Não vou dar isso aqui exige um pouco mais. Vocês têm que fazer toda a manipulação algébrica ali. O que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte, quando o exercício da prova pedir lá, determinar os 3 números, e ele não der os 3 números, vocês têm que escrever o quê? Tem que escrever isso aqui, ó. X sobre a razão, x e x vezes a razão. E aí você vai escrever o que o exercício pede ali. Quer ver um exemplo típico? Vamos dizer lá. Deixa eu apagar tudo. Se aparecesse um exercício falando assim, 3 números formam uma progressão geométrica no qual a soma desses 3 números é, por exemplo, 8. E o produto desses 3 números é 243. Determine quem são esses números. Então, o que eu vou pedir para vocês é isso, já estou dizendo. A soma vai dar um valor e o produto vai dar outro. O que isso nos ajuda? Ajuda na hora de resolver ali, quando eu tenho a soma e o produto, eu consigo eliminar a razão. E aí fica mais fácil para calcular. Depois eu vou passar um exemplo para vocês. Aqui no livro não tem do que eu vou pedir. Acho que na prova, alguém está com a prova aberta aí? Não, né? Deixa eu ver se eu tenho a prova aberta que eu vou mostrar para vocês. Professor, tem um exemplo aqui que eu queria te perguntar. Aqui, ó, vou resolver um para vocês, vou compartilhar a tela com vocês e vou mostrar para vocês o que eu estou querendo falar, do que eu já cobrei na prova e eu geralmente o que eu faço é isso, não vou mudar. Olha lá, eu tenho uma PA, e esse terceiro aqui é uma PG, ó. 3 números estão em PG. Sabe-se que o produto entre eles é 125 mil e a soma do segundo com o terceiro termo é 150. Determine os 3 números. Então, vamos lá. Eu posso cobrar aqui de vocês isso daqui e deixa eu pegar a caneta. Então, eu tenho que escrever lá, ó, primeiro. Vamos lá, então. X sobre a razão mais x
mais x vezes a razão. Isso tem que ser igual. Perdão, fiz soma, né? O produto. Sabe-se que o produto entre eles, que é o que está dizendo, já sabe-se que o produto entre eles é 125 mil. Então, eu faço vezes. Eita, meu vezes saiu horrível aqui. Dá risada não, hein, Paulinho? Vezes x vezes a razão. Isso é igual a 125 mil. Bom, o que eu consigo fazer aqui, pessoal? Eu tenho uma razão o quê? Dividindo e uma razão multiplicando, ó. Eu tenho, aqui é tudo vezes em cima, e aqui embaixo eu tenho a razão dividida. Então, razão dividido por razão dá 1. Eu corto. Sobra quem? Sobra x vezes x, que dá quanto? X ao cubo. Aqui é a multiplicação, agora dá o cubo, ó. X vezes x ao quadrado. Vezes x, de novo, né? Dá x ao cubo. E isso é igual, então, a 125 mil. Bom, então eu faço o quê? X vai ser igual a raiz cúbica de 125 mil. Quanto que é a raiz cúbica de 125 mil? Sei Quanto não. que dá? Deixa eu ver aqui. Não acredito que você vai fazer conta. Oxi, sei lá, fazer esse troço aí, professor. Não é 50? Ai, meu jogador tá louco, não deu aqui não. Ah, nem na calculadora eu consigo. 50 vezes 50. Ai, professor. Valendo um pontinho. 50 vezes 50. 2.500. E 2.500 vezes 50. 125 mil. Então, raiz cúbica de 125 mil é 50, tá aí. Encontramos quem, pessoal? O valor de x. Aí, o que eu preciso fazer aqui agora? Ó? Interpretar o restante, ó. O produto entre eles era 125 mil. E a soma entre o segundo e o terceiro termo. Quem que é o segundo e o terceiro termo? Segundo e terceiro termo. O segundo termo é quem? É o x. E o terceiro termo é quem? X vezes a razão. Eu tenho que lembrar disso, ó. Na sequência eu falei que o primeiro termo era esse, o segundo termo era o x e o terceiro termo era o x vezes a razão. Foi o que nós fizemos aqui. Aí esse 50 eu jogo nessa fórmula aí. Isso, ó, porque eu sei que Substituo no x, X. isso, eu sei que x, que é o segundo termo, mais o terceiro termo, tem que dar igual a 150. Mas nós vimos que o x vale 50, então eu tenho que 50 mais 50, que tem que ser igual a 150. Esse 50 está positivo, vai passar para cá negativo. Então, vou fazer aqui embaixo. Ó. Então, vai sobrar 50 que vai ser igual a 100. Esse 50 está multiplicando, vai passar dividindo. 100 dividido por 50, 2. Acabou. Determine os três números. Quem são os três números? Aqui, ó. Vou pegar aqui em cima. Quem que é o x? 50. E a razão é quem? É 2. 50 dividido por 2. 25. Depois do x é o 50. E 50 vezes 2? 100. Quem são os três termos? 25, 50 e 100. Pronto, acabou o exercício. Desculpa a bagunça que ficou na tela, né? Porque não tá, fui fazendo os espaços vagos ali. Mas espero que vocês tenham compreendido. Eu tenho que ler. Eu vou dar algo similar a isso daí. Faço o produto dá tanto e a soma dá tanto. E aí, com isso, você consegue encontrar tanto o valor de x como o valor da razão. Vamos voltar lá, então, na outra tela. Vixe, nossa, já vai dar 8 horas, velho. Deixa eu ver aqui, tem alguém querendo falar comigo. Dormindo aqui já. Tá teste difícil demais, você é doido? Tá louco, Passão? Não é difícil não, pô. O negócio aí é tetinha. Isso eu peguei o mais fácil pra vocês, pô. Até perdi então o livro aqui agora. Pera aí. É pro senhor acabar a aula logo pra nós dormir, que tá frio.
Eu tenho que preparar a prova de amanhã, 7h. Hoje eu vou dormir umas 2 horas da manhã, pelo que eu tô vendo. Tá Eu tenho que doido. preparar a prova pro pessoal de física amanhã. Tá, então, ó, Ai, que o que eu mostrei para vocês hoje. Só que daí, caramba, uma hora passa tão rápido. Deixa eu ver o A que vocês estão reoferta falando da aí. reoferta é mais caro? Toma jeito, gente, vocês vão passar. Ai, estreando é foda. Sai da faculdade, doutor, né? Bem isso, né? Vai. Fica tranquilo, gente. Eu quero que vocês foquem nos exercícios que eu estou pedindo para fazer. Façam os exercícios que eu estou pedindo. Então, vou fazer o seguinte. Como o PG tem algo a mais, né? Tem mais coisas a serem explicadas, façam pelo menos os exercícios que eu estou pedindo. Façam aquele da prova ali, do trabalho, refaçam ele. E façam esses daqui, ó. O que eu pedi lá, o 70. Deixa eu só pegar aqui. Então, a tela Peraí, na deixa frente. eu anotar. 74. O 74 não. O 75 e o 76. 75 e 76, ó. Façam 75 e 76 e façam aquele exercício que eu acabei de fazer ali da prova. É isso, eu não vou fugir disso. Eu vou cobrar isso daí. Se vocês souberem fazer esses três, na boa, vai fazer numa boa depois. Entendido? Aí o que falta explicar ainda desse capítulo de PG? Ainda eu preciso explicar a fórmula do termo geral e eu preciso explicar a interpolação. Eu nem vou focar na interpolação. Eu vou focar no termo geral e na soma dos finitos e dos infinitos termos de uma progressão geométrica. É isso que eu vou explicar. Então, na próxima aula, eu explico o termo geral, soma dos termos finitos e infinitos. Tudo bem? Semana que vem, se eu conseguir marcar 2 dias para aula, se eu conseguir marcar esses 2 dias, né, 2 dias de aula, eu aviso vocês para a gente tentar agilizar um pouco e fazer uma primeira provinha. Depois já dá o resto do conteúdo e dou mais uma provinha e a gente encerra essa reoferta. Tá bom? Eu sei que vocês querem descansar e eu tenho uma prova ainda para fazer. Tá bom? Espero que tenham entendido. O Victor deu um joinha ali, mesmo falando que se der mais difícil ele sai doutor. O Leandro fica só com a fotinha dele dando risada ali o tempo todo. A cara dele ele não coloca ali, só a foto. O nosso parceiro ali, Diovaldo, tá encerrando. Vai ser a última disciplina dele com a gente. Depois ele vai abandonar a gente, vai embora. Vai para Camorão. Eu fosse ele, eu tinha aproveitado para fazer todas as disciplinas à distância, onde tá todo mundo colando e passando, sem sofrer nada. Você podia fazer lá de Camorão mesmo. Todo Nem que fosse mundo, pra lá, você ia vírgula, fazer. viu? Todo mundo, vírgula. Verdade. Ah, não sei não, hein, Paulinho? Não sei não, hein? Ô, Leovaldo, você quer voltar a Que fazer? Eu dou outra dó, prova para professor. você, você faz. Orivaldo, Leovaldo? Pode fazer. aproveitou a oportunidade. Ah, professora, agora Se quiser, eu já você tranquei, já fechou professor. lá ou não? Ah, mas você é um cabeção mesmo, viu? Eu já tranquei o mês Se quiser, eu passado, dava já. outra prova. Ah, tá. Já, eu já Não, tranquei, eu já. dava outra prova para você. É, eu peguei até... Eu pedi até a transferência já, que eu vou... Não, eu sei, mas é que daí Sim, agora eu só quero fechar essa daqui para mim tá ir certo. mais tranquilo para lá. Não, tá certo. É que eu achei que você não tinha Eu traí fechado do ainda, porque eu Ivan. ia falar para você podia fazer. Eu dava uma prova para você agora para você ter nota e depois você vinha e fazia a outra numa boa aí, podia estar até em Campo Mourão já, você ia fazer a prova à distância mesmo, porque nós não vamos voltar, tá, pessoal? Antes de agosto não volta. Isso é determinação do Ratinho Júnior. O professor, semestre acaba em julho? Acaba em julho. Final de junho, começo de julho acaba o semestre. Então, nós não vamos voltar esse semestre, vamos encerrar ele à distância. E o próximo, eu Nossa, tenho e minhas vai dúvidas. começar O outra próximo ainda distância. não vai começar o outro à distância também. Mas fiquem firmes e fortes aí. Eu vou fazer o máximo que eu posso. Da minha parte, eu estou fazendo o máximo que eu posso, como eu disse. Como eu falei, ó, isso daqui é o que ajuda eu dar aula, então isso daqui é o meu quadro.
O programa tá pago. Rapaz, pensa no bicho caro, $15. Deu R$ 90 essa bexiga. Mas vale a pena. Porque daí eu posso usar o tempo que for necessário, não fica caindo. E aí ajuda. E aí eu que eu falei, eu vou passar eu passei para os demais. Eu falei pro professor Eduardo, que ele é o coordenador da administração. Ele falou que ia começar a usar o Zoom, mas eu não sei se ele usou ainda. Ainda Vocês não. têm aula com ele? Não. Professor de Ah, matemática financeira que poderia usar, porque a matéria dele é complicada e ele malemar explica porque eu não consigo entender direito o que ele explica e aí lasca tudo. é que O o único Fernando que ele tá veio da usando é o formação dele. senhor. Como eu disse, eu faço o que eu posso. Faço o que eu posso para poder ajudar tanto vocês quanto a mim mesmo. Se eu dou uma aula aqui, ó, uma aula presencial pelo computador, vamos dizer assim, em vez de ficar gravado, vocês ficam aí, prestam atenção, podem tirar dúvida na hora. Acabou aqui, acabou. É como se fosse a aula lá na faculdade. Acabou, acabou. Foi cada um pro seu canto, aí cada um vai estudar a sua parte, pronto, e já era. Agora, esse negócio de gravar aula dá um trabalho violento. Você grava, tem que editar, tem que postar. Os alunos não assistem, como Assim, eu se falei para for que vocês. nem Vê o começo, meio e marketing, fim. não. Se for que nem marketing, psicologia e a microeconomia, que é teoria, tudo bem. Agora cálculo não tem jeito. É na hora, né? Então, tá bom. Tchau que eu vou dormir. Bom, Tá frio. só aqui, alguém falou assim, professor tinha que dar uma padronizada nessas aulas. Nas minhas ou de todos? O Leandro colocou ali. De todos ele quis dizer, eu acho. Todos teria que ser igual. Ah, tá, entendi. Mas é porque não dá para exigir. Como que você vai exigir de todo mundo? Se tem gente que eu falei para você que não sabe nem ligar o computador. É complicado. Eu dei a minha Cada ideia, né? professor. Eu passei minha ideia lá. Eu dei uma ideia lá pro pessoal. Falei, olha, dá para usar o Zoom. O Zoom tem o Zoom de graça, não precisa comprar. 40 minutos é de graça. E dá para fazer uma aula de 40 minutos numa boa. Dá para explicar. Abre 2 links. Se o cara quiser ficar mais tempo, abre 2 links. Só falar para os alunos, ó, faz um intervalinho aí e depois entra no outro link. E funciona. Então eu vou Tá limpar bom, pro pessoal? jantar. Então, Tá na hora já. vamos encerrar Tchau, por aqui. Bruno. Então, até segunda-feira na nossa aula de estatística. E depois a gente vai. Na quinta-feira é certeza, mas se eu conseguir marcar mais alguma aula antes, eu aviso vocês. Beleza? Então, até mais. Um abraço. Pode crer.